Olá, boa noite, bem-vindo ao Jornal Super News, eu sou Júlio Bruno. Começamos essa edição falando do aumento expressivo do número de casos do novo coronavírus aqui no Brasil. Essa semana, o Brasil atingiu mais de 135 mil casos da doença. Mas também tem algumas ressalvas, né, gente? Cerca de 50% desses casos, os pacientes já se recuperaram dessa doença. Mas também a preocupação fica em relação ao número de mortes, que é crescente, se aproxima de 10 mil mortes por coronavírus aqui no país. E aí surge um termo já utilizado no exterior que passou a ser vivenciado na prática aqui no país, que é o lockdown. O lockdown, que nada mais é do que um confinamento, mas também uma restrição de circulação de pessoas. Isso já vem sendo realidade em alguns estados aqui no Brasil, como no Maranhão, no Pará, parcialmente também no Rio de Janeiro, e outros estados cogitam adotar a medida para achatar a curva de Covid-19. O que é o lockdown? O lockdown, além de manter, a restrição à circulação de pessoas, ele proíbe mesmo essa circulação e já é realidade em alguns estados aqui, não são todas as cidades que foram afetadas, mas aquelas que estavam muito próximas de um colapso em decorrência da doença. Por quê? O que é analisado? Além do número de casos da doença, também é analisada a estrutura de cada uma dessas cidades e estados para lidar com a pandemia. Se não há estrutura suficiente, faz-se necessário o sistema de lockdown, que é o confinamento mesmo das pessoas e a restrição de circulação, mantendo-se assim apenas as atividades essenciais, como foi visto logo lá no início da pandemia, aqui no Brasil, depois que se registrou o primeiro caso, com diversas atividades sendo suspensas, escolas, estabelecimentos comerciais, entre outros. Alguns estados brasileiros já cogitam ampliar esse lockdown, porém outros que conseguiram contornar melhor a proliferação dessa doença, têm visto agora que a medida vai ser um pouco mais distante da realidade desses estados. Então, o que é importante reforçar? Que quanto mais as medidas de prevenção aumentarem, como, por exemplo, o uso de máscaras, as medidas de higiene, suspende-se a necessidade de um lockdown ser ampliado nessas cidades e estados que conseguirem controlar melhor a doença da Covid-19. A gente sabe que alguns estados estão tendo uma dificuldade maior porque o vírus se proliferou muito rapidamente por lá, como é o caso de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Ceará, Bahia, e recentemente nós tivemos os casos no Amazonas, em que a cidade de Manaus entrou num colapso em saúde pública devido à enorme circulação do vírus por lá e a falta de infraestrutura para lidar com essa pandemia. Bom, o lockdown é isso. É a restrição da circulação de pessoas, de forma assim obrigatória, não mais opcional, com um distanciamento social, e nós que havíamos adotado, o isolamento como uma forma de se prevenir a doença. E o lockdown seria ampliar o distanciamento social, porém de uma forma obrigatória. Nós que temos o isolamento de forma vertical e horizontal, um defendendo que apenas o grupo de risco tenha que se manter em casa, evitar sair, e outro já de forma geral. Quanto mais pessoas puderem ficar em casa, que fiquem, que se mantenham em casa, à exceção daquelas pessoas que exercem atividades essenciais, para a manutenção dos serviços à sociedade e à economia de forma geral, Então a gente tem essa realidade do lockdown já em alguns estados, são os estados que estão tendo maior número de casos e também, consequentemente, a dificuldade de lidar com essa doença e de achatar essa curva. Espera-se que isso não seja uma realidade para todos, mas, se preciso for, é uma medida que é avaliada. O estado do Amazonas
quase entrou em lockdown essa semana, mas a medida foi suspensa pela justiça por lá devido a uma oscilação do número de casos. Bom, e ficamos por aqui, né? Essa semana é uma semana de reflexão, que as pessoas veem, né, esses aumentos do número de casos de novo coronavírus, mas também estão cientes de que quanto maiores as medidas de prevenção, quanto mais efetivas elas forem, minimizam assim a possibilidade de ser realizado um lockdown ampliado em todo o país.